quero falar também de uma visão que eu tive acho que tem um mês eu tive essa visão, né? Que era Deus, sua espada e o acusador, tá? Eu e minha filha, a gente tava sofrendo muita guerra espiritual, muita guerra mesmo. E eu lembro que uma vez eu sofria muita projeção astral de demônio, principalmente quando eu comecei a buscar Deus, sabe? E eu não sabia como me defender, mesmo orando, essas coisas aconteciam constantemente comigo. Então, eu lembro que uma vez um demônio veio, não foi eu, acho que foi, tenho certeza que foi meu espírito. Meu espírito pegou uma espada que estava na cintura e na hora que ele puxou a espada, o demônio correu. E eu pude dormir aquela noite em paz. E eu fiquei pensando vários anos sobre aquilo, sabe? Então quer dizer que eu tenho uma espada, então quer dizer que eu tinha uma espada o tempo todo. Eu acho que eu não estava preparada para usar, ou então Deus não queria revelar naquele momento. Mas eu falei, nossa, eu tenho espada. Achei muito legal naquela hora. Eu tô um pouco ruim da gripe, aí vocês me perdoam. Então vamos lá. Deus, sua espada e o acusador. Nessas guerras que a gente estava sofrendo, Deus instruiu a gente a matar demônios, tá? E não é matar assim, literalmente, é realmente pegar a espada. E nessa época Deus estava dando muitas armas pra gente, entendeu? Muitas armas mesmo. Eu via, minha filha via e meu filho via. Deus tinha dado espada para colocar nas costas, na boca. Depois de muito tempo ele me deu uma para colocar na cintura. Às vezes ele descia a espada do céu, eu usava. Aí ele começou a dar arco e flecha, bombas, armas. E eu achei aquilo muito loucura. E eu não queria nem falar sobre isso, porque tava só entre eu e os meus filhos, né? E eu ainda falava pra eles, por favor, não comenta pra ninguém não, que eles vão achar que nós somos doidos, entendeu? Eles não vão entender as coisas espirituais de Deus. Então, pra vocês entenderem, a gente tava matando muito demônio. Eu tava tendo guerra porque eu separei do meu esposo e ele não é cristão. Então, o Senhor pediu pra me separar dele, pra que ele se curasse. Ele tava causando muita dor pra mim, pros meus filhos, e eu tive que separar dele, né? Mesmo amando ele, mesmo ele me amando. E esse tempo é necessário e eu confio totalmente em Deus. Deus falou que ele vai voltar, então eu fico com o que Deus falou. E eu tenho seguido no que Deus tem me instruído a minha e minha família nesses dias, tá? E como a gente tava matando muitos demônios, eu dormi, depois eu acordei. Na hora que eu acordei eu tive a visão. Deus estava num grande trono e chegava o demônio acusando. Tipo assim, você só pode... Ele falava assim, mais ou menos assim, só o Senhor pode matar a Vanessa e os filhos dela. Ninguém consegue matar eles, mas você pode matar eles. E quando Deus escutou isso, eu vi que ele ficou muito irado. Ele bateu assim no trono, ele fez um sinal assim, bateu forte nessa visão. E quando ele bateu, Satanás ficou com medo. E Deus pegou, era um relâmpago, ele jogou um relâmpago por rumo de Satanás, e Satanás, na visão, ele saía calambiando nos ares, entendeu? Tipo, fugindo. Só que aquele relâmpago, depois que eu fui entender que não era pra ele, o relâmpago caía na terra, e quando caía na terra já não era um relâmpago, era uma espada. E na visão, eu aproximei da visão, né? Quem tem um dom de visão vai saber que tem como se aproximar. Eu aproximei e vi a espada mais detalhadamente. Ela virou uma grande espada e tinha detalhes azul, tá? Para vocês entenderem que no mundo espiritual o azul é justiça. Então eu entendi que Deus estava mandando justiça para a terra naquele momento. E eu gostaria de relatar isso para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, tá? Mas eu também estou com muitos problemas e tenho 2 filhos especiais, 2 pequenos também. Mas à medida que eu tiver um tempo, eu vou relatar muitas coisas. E o que eu quero relatar para vocês hoje? É que vocês comecem a usar a espada de vocês, que vocês peçam para o Espírito Santo de Deus instruir vocês a usar as armas de guerra. Por quê? Porque Satanás tem saqueado muito o povo de Deus. E Deus já está farto dos filhos dele ser saqueados. É por isso que você precisa pegar suas armas hoje, tá? Eu sei que isso parece um pouco loucura, mas não é. Não é loucura. Satanás me saqueou por muitos anos mesmo. Muitos anos.
E se eu soubesse que era tão fácil assim, só pegar as armas e cortar a cabeça deles, eu tinha me livrado de muitos problemas na minha vida. Então, peça a instrução do Espírito Santo de Deus. Peça para Deus instruir vocês em toda a verdade, entendeu? Peça para que Deus te dê as armas. Eu acredito que a maioria já tem, só não tem consciência, nem sabe como usá-las. Mas comece a usar a arma que vocês têm. As armas em Deus é muito poderosa. Aí vocês vão ver a diferença na vida de vocês, na vida da família de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, fique todos com Deus e comece a buscar o Senhor mais e ser instruída pelo Espírito Santo de Deus.